Rubem, pode iniciar a sua apresentação. Boa noite, pessoal. Bom, para começar, né, eu queria falar qual foi o meu objetivo quando eu propus para o professor da gente fazer essa palestra. E, assim, quando eu entrei no Lamotriz, eu vou mostrar um caso que aconteceu, mas eu percebi que a gente tem muito código, muita programação é feita dentro do Lamotriz. E não só no Lamotriz, como nos laboratórios de pesquisa, né? E o método de gerenciamento do código-fonte que a gente tem, que a gente estava fazendo, era muito arcaico. E acabava se perdendo algumas informações, acabava tendo vários arquivos bagunçados e tal, que o cara tinha que procurar de uma forma meio complicada, né? Tá procurando os arquivos e tudo mais. E aí eu já conhecia nessa ferramenta, o Git, que ela serve justamente para a gente não ter esse tipo de problema. Então, o meu objetivo aqui é demonstrar para a comunidade aí do laboratório essa ferramenta, como ela funciona. Não é ensinar como trabalhar com ela, porque a gente não dá para fazer isso tão rápido assim, mas é mostrar como ela funciona, mostrar para que ela pode servir. Bom, vamos lá, começar. Por que essa ferramenta foi criada, né? Ela foi criada pelo Linus Torvalds para o gerenciamento do código-fonte do Linux, lá por volta de 2005. Antes deles usarem essa ferramenta, Git, eles basicamente usavam algumas ferramentas que tinham lá no lá dentro já vinham do Unix, né, que é o Linux é baseado no Unix, e eles já usavam algumas ferramentas desse sistema operacional para automatizar um pouco o código-fonte. Mas era basicamente assim, o Linux ele tinha a versão do código mãe, digamos assim, e aí as pessoas tinham acesso a essa versão, faziam algumas modificações, aí tinha um programa lá chamado diff, aí ele fazia esse programa, ele rodava esse programa aí e ele pegava só quais eram as diferenças que o programador fez, a diferença entre o código novo e o código mãe que tem lá no Linux. Aí esse cara ele mandava só a diferença para o Linux e aí o Linux ia lá, verificava se estava bom, juntava no código dele, rodava, testava e aí colocava lá no código mãe de volta. Era assim que eles gerenciavam as modificações no código do Linux. Ok, só que o código do Linux começou a ficar grande demais, ele começou a ter muitos desenvolvedores do mundo inteiro e ficou um pouco difícil de gerenciar isso dessa forma. Isso aí já é uma forma muito melhor do que o que a gente fazia no laboratório tanto tempo atrás. Mas aí ele foi atrás de ferramentas para fazer o gerenciamento do código-fonte lá dentro do Linux. Certo. Ele procurou, tinha uma ferramenta até que boa, mas essa ferramenta era proprietária e o Linux ele é um projeto de software livre. E aí não batia muito, teve alguns conflitos e essa empresa começou a cobrar para usarem esse software. E aí o Linux foi atrás de outras opções, né? E ele não encontrou nenhuma opção satisfatória. Por quê? Tem uma das funções dentro do gerenciamento de código-fonte, é o merge, que é basicamente, tem duas versões concorrentes, paralelas, que um desenvolvedor está fazendo e uma versão que o outro desenvolvedor está fazendo, por exemplo. Eles podem estar mexendo em funcionalidades diferentes do código. E aí eles querem unir essas versões para ter o código final, por exemplo. Né? Isso aí na nomenclatura chama de merge. Só que de emergir, né? Só que o software que tinha na época não era bom em fazer isso. Ele tinha muitos conflitos, dava muito trabalho para os programadores. Ele era utilizado, né, o CVS, eu não sei se o professor conhece aí, que o pessoal usava antigamente, Concurrent Versioning System, concorrente, né? Eu falei das versões paralelas concorrentes. Enfim, e ele não era muito bom nisso, e isso é uma parte muito importante, né?
E outra coisa era o desempenho, porque o código-fonte do Linux estava ficando grande, como eu já mencionei, e aí demorava assim, podia demorar até minutos para fazer uma operação dessa de merge. E isso não é legal para o cara que está gerenciando o código e está fazendo essa operação várias vezes por dia. Bom, por isso, ele resolveu fazer o dele. E aí ele fez em C. O Linus é um cara que programador de kernel, né, programava em C, muito bom em otimização, em desenvolver código rápido, digamos assim. Tinham outras versões que já conseguiam fazer merge de uma forma inteligente. Tinham outros softwares, né, que conseguiam fazer merge de uma forma inteligente. Mas era, por exemplo, em Python. Então, em 2005, o Python já não era... A lei de Moore ainda não tinha ganhado do C, né, digamos assim. Então, era muito lento. Então, o Linus resolveu fazer um software inteligente numa linguagem de baixo nível que ele conseguisse otimizar. Certo. Aqui eu coloquei essas imagens para dar uma comparação, né, entre como era feito antes no laboratório, o que eu me deparei quando eu cheguei no laboratório, e como a gente gerenciou aquele projeto lá da bancada de motores. Bom, logo quando eu cheguei, eu peguei um código lá que tinha sido desenvolvido, eu acho que integralmente pelo Leonardo, que hoje está na Unicamp, né? E, bom, eu me deparei com isso aqui, com essa pasta que tem aqui no lado esquerdo. Código controle versão 1, código controle versão 2, código final. Aí eu lembro que tinha um outro código final, aí qual era o mais final? Aí o cara tinha que ver pela data. Então é isso aqui. Basicamente, por que ele salvou versões, né? Porque ele estava com uma versão funcionando, ele queria fazer alguma alteração que podia quebrar essa versão. Então ele salvava em outro lugar, fazia as alterações em um arquivo separado para não perder. Isso é um dos motivos para a gente usar gerenciador de código-fonte. Outro motivo é que, como eu já mencionei, de duas pessoas estarem, 2 ou 3 ou 50 estarem mexendo no código ao mesmo tempo. Cada pessoa vai ter a sua versão do código e quando for a hora de unir, vai unir. Só que não é tão simples assim, né? Não é, vai unir. Tem todo um algoritmo para fazer isso. Bom, e agora, né? Como é que ficou com a motriz, com a bancada de motores? Aí aqui é um print do GitHub, daqui a pouco eu vou explicar o GitHub. E aqui é basicamente algumas das alterações que eu fiz. Aqui cada linha dessa aqui é uma versão, no lugar disso aqui. Então, ó, utilizar os registradores do PWM, compensar valores de modulação, cleanup, que é fazer uma limpeza, tirar algumas variáveis, organizar alguns arquivos, iniciar o trabalho no EKF. Então, dá para ver aí que tem toda uma linha do tempo, né? Isso depois eu posso mostrar lá no GitHub. Se a gente for abrir cada um desses caras aqui, vai ter o código como ele era no momento, nesse momento do tempo. Bom, como é que o Git faz isso, né? Primeiro, ele tem em cada computador que está o Git e que tem esse repositório, ele é um sistema distribuído. Então, em cada computador vai ter todas as versões e todas as informações de um projeto está local no computador do usuário. Todas as informações necessárias. Ele não tem que ficar perguntando para o servidor. Tem um servidor que tem a versão mestra do projeto, né? E aí ele distribui para os usuários. E aí, só que o usuário ele tem todo o código-fonte, todas as informações, todo o histórico do projeto no computador dele. Então, qualquer operação dessa que eu falei, por exemplo, uma operação de merge, vai ser integralmente feita no computador. O computador não vai ter que perguntar nada para o servidor. Por exemplo, alguém que está programando e vai viajar. Aí o cara continua programando durante a viagem, sem internet dentro do avião. Ele não precisa fazer nenhuma operação em rede. E no final ele atualiza lá com o servidor. Isso é uma coisa que permite. Outra coisa que isso aí é uma vantagem, né? Se não fosse o sistema distribuído, se eu precisasse sempre ter que estar aqui alterando diretamente o servidor, digamos que tem duas pessoas alterando o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Para isso não acontecer, uma pessoa vai lá,
coloca assim, eu estou alterando esse arquivo. Aí o servidor fala, tá, ok, eu não vou deixar mais ninguém mexer porque senão vai corromper os dados. Então só essa pessoa pode mexer. Aí, digamos que ela terminou de mexer, mas esqueceu de avisar para o servidor. Avisar, né? Entre aspas. Então ninguém mais pode mexer nesse arquivo enquanto essa pessoa não vier e consertar. Aí isso dá um trabalho, né, para quem está administrando esse sistema aí. Com o versionamento distribuído, não. Certo. Como é que eu falei que o servidor, que o servidor não, né, que o Git ele armazena em cada computador todo o histórico do projeto. Como é que ele faz isso? Tem o Basicamente, ele tem um arquivo, a versão atual, só que lá dentro do Git, internamente, né, tem uma pasta lá escondida, que a gente não vê, mas ela está lá, que ela armazena o histórico do projeto. E como que ela armazena, né? Ela armazena as versões. Então, cada versão, da versão 1 para a versão 2, ele não armazena os dados da versão 2. Ele armazena as alterações da versão 2 em função da versão 1. Na versão 3, ele armazena as alterações da versão 3 em função da versão 2. Então, e aí cada versão dessa, depois a gente vai ver um grafo aí, cada versão dessa e cada arquivo, ele tem um histórico de alterações, e ele consegue traçar um histórico de alterações. Ele consegue ver que o arquivo B, ele tem X alterações a partir da versão 2, na versão 3, né? E assim por diante. Certo. Aí eu falei que. Agora eu vou explicar uma operação de merge, né? Cada usuário vai ter a sua versão do código, então vai ter uma versão mestra e aí uma versão que, digamos, se eu estivesse alterando o código sozinho, eu descobri um bug e eu vou criar uma versão paralela, um branch, né, do inglês galho. Eu vou criar um galho desse código, uma versão paralela, onde eu vou fazer as minhas modificações até eu conseguir resolver esse bug. Aí eu vou estar alterando o código sem mudar o master, sem mudar o original. Aí quando eu terminar, eu quero unir as minhas alterações no original, né? Bom, vou dar um exemplo aqui, né? Primeiro, eu tinha essa versão aqui C2, é uma versão atual desse arquivo aqui. Nessa versão, ele tem indicando que ela foi criada a partir da versão C1. E aí tem as modificações a partir da C1. Aí, quando eu vou fazer a minha alteração, eu crio uma versão C4. Falei, agora eu vou criar a versão C4, e aí o meu branch vai apontar para essa versão C4. É um grafo aqui, né? Mas basicamente, internamente, ele está armazenando. Aqui dentro do C4, está armazenando. Qual é o pai? É o C2. Em qual branch ela está? Está no hotfix. Certo? Aí olha só, vamos comparar, né? Esse cara com esse cara. Aqui é a minha branch de consertar o bug, hotfix. Ela está na versão C4 do código e eu quero unir ela com o master. Eu quero convergir, digamos assim, né? Eu quero dar um merge com o master. O que ele vai fazer, né? Quando eu mandar ele dar o merge? Ele vai jogar, ele vai dizer agora que o master, na verdade, ele está na versão C4. E aí foi isso que ele fez. Então, o master está na versão C4, a versão C2 fica no histórico, não se perde, mas agora não faz parte mais do master. E aqui tem uma alteração aqui embaixo, né, que basicamente ele criou uma versão nova desse branch aqui, que a gente não está falando. Estava no C3, agora está no C5, que é derivado do C3. Então, basicamente, o Git ele armazena todo o histórico de alterações. Por que ele faz isso, né? Uma das utilidades dele fazer isso é ele ter uma certa inteligência quando ele vai fazer um merge. Por exemplo, tem uma alteração que foi feita aqui na versão C1, e aí, não, aqui na C2, por exemplo, tem uma alteração que foi feita aqui na versão C4 e tem outra alteração que foi feita aqui na versão C5. E aí, quando eu for dar o merge desse SS53 aqui com o master, como é que ele vai saber qual é a mais recente? Qual é a alteração mais recente?
Ele sabe porque ele está fazendo o controle das versões. Então, ele não vai me perguntar qual delas que ele tem que colocar lá. Ele já vai saber, porque ele tem esse nível de inteligência. Se fosse uma versão, aqueles anteriores, né, por exemplo, o CVS que eu mencionei, ele não ia fazer isso, ele ia perguntar do usuário. Aí imagina um código-fonte com 50 mil linhas, como é que ia ser para o cara ter controle sem, sei lá, 50 mil linhas sem desenvolvedores. Um código muito grande. 50 mil é pouco, na verdade. Enfim, como é que o cara que está gerenciando esse código-fonte vai fazer para verificar cada conflito desses? É muito difícil. Isso é uma vantagem muito grande do Git, porque ele tem essa inteligência e ele consegue armazenar todo o histórico do código. E, claro, eu como usuário, eu posso ir lá no histórico do Git e acessar o código de cada versão dessas. Então, se alguém fez uma alteração muito ruim nesse C5 aqui, não tem problema, porque eu tenho aqui o C3, e o C3 estava funcionando. Certo. Próximo. Certo, eu expliquei o que é o Git, mais ou menos como ele funciona, né? Para que ele serve. Agora eu vou explicar o que é o GitHub. Não é a mesma coisa. O Git é esse software desenvolvido lá pelo criador do Linux para gerenciar código-fonte. Apenas. Ele é um software bem simples. Não, ele não é simples. A interface dele é simples. E ele só serve para isso. O GitHub, ele é uma plataforma online, parece até com uma rede social. Ela hospeda os repositórios de Git. Então, naquele slide lá que eu falei do servidor, do sistema distribuído, o GitHub ele é um servidor que ele está hosteando, né, os repositórios. E ele funciona como uma interface visual para o Git, porque o Git é linha de comando, naturalmente. E ele também fornece algumas funcionalidades relacionadas ao fluxo de desenvolvimento do projeto. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma hierarquia dentro de uma equipe de desenvolvimento, que eu tenho, é o caso do Linux, né? Vamos dar esse exemplo do Linux. Tem o Linux, e o Linux ele tem várias pessoas que ele conhece, que ele está em contato, que vão propor mudanças ao código do Linux. E aí essa pessoa vai lá e vai dizer assim, eu quero fazer o merge desse braço aqui do código com o braço principal do código. Aí ele bota isso no GitHub. Não é o GitHub porque o Linux não usa o GitHub, mas ele botaria isso lá no GitHub, lá na interfacezinha que tem. Aí o Linux ia lá, ia dar uma olhada no código do cara, testar e tal. Falar, beleza, esse código aqui tá bom, vamos fazer a convergência aqui do código. Rastreamento de bugs. Então, por exemplo, se tem um projeto de código aberto, eu vou dar o exemplo aqui do TensorFlow nos próximos slides, que é um projeto de código aberto que é usado, enfim, inteligência artificial, inteligência computacional. Certo. Um usuário, ele está usando esse projeto aí e ele identifica um bug. E aí ele vai lá no GitHub do projeto, coloca lá para os desenvolvedores, olha, acontece isso, isso e isso. Aí vira como se fosse um fórum. Os desenvolvedores vão lá, vão discutir o que é, vão tentar consertar, se eles consertarem, vão marcar como concluído, como se fosse um fórum mesmo. E algumas automações de fluxo de trabalho. Um exemplo de um fluxo de trabalho, né? Quando a gente cria, não sei se o pessoal conhece aí, quando a gente cria um projeto lá no Code Composer, lá da Texas, que a gente tem vários arquivos que tem que colocar dentro do projeto, algumas configurações que tem que fazer, isso é um fluxo de trabalho que a gente sempre faz quando a gente inicia um projeto. O GitHub, ele pode automatizar esse tipo de projeto, esse tipo de processo também. Aí já é um pouquinho fora da função do Git, é mais já de gerenciamento de projeto. Certo? Não, enfim. Ele já funciona mais como uma ferramenta tanto de controle de código-fonte como de gerenciamento de projeto. E, além disso, também ele funciona como uma rede social, que, por exemplo, eu sigo algum desenvolvedor, algum colega meu da universidade, e aí eu vejo as alterações que ele faz nos projetos dele, algumas atualizações que ele pode fazer e tudo mais. É interessante, funciona como uma rede social também. Certo. Pull request, né? Pull request é isso que eu falei de uma solicitação de convergência, de merge.
Esse aqui é um print aqui que eu fiz do repositório do TensorFlow, que eu já falei, né? Eu já mencionei. Pronto. Aí, ó, não sei se dá para ler, mas teve um usuário que ele fez umas alterações e aí ele solicitou incluir essas alterações no código principal. Aí o nome da alteração, update TPU all OP to avoid divide by zero. É uma alteração para tirar um bug, basicamente, né? De divisão por zero. Aí ele foi lá, solicitou uma revisão desse usuário aqui. Aí, ó, esse usuário aqui, JBanned, falou que ele vai ver isso aqui, né? Vai ver essa alteração. Fez aqui o procedimento de revisão. Aí esse outro usuário aprovou as mudanças e fez o merge. Ou seja, essa alteração aqui que esse cara propôs, nem no mesmo dia, 14 dias atrás, foi tudo isso num dia só. Eles foram lá e colocaram essa alteração dentro do código principal do TensorFlow. Issue Tracking, que eu falei, que é do rastreamento de bugs, né? Esse aqui é um exemplo lá do repositório do TensorFlow. Alguém foi lá e abriu esse bug aqui. TensorFlow GPU takes long time before beginning to compute. Alguma coisa de desempenho, eu não sei, né? Aí dá para ver aqui uma discussão parecida com o fórum. Esse usuário marcou outro usuário, perguntou o que você acha que pode ser isso aqui. Aí o cara respondeu, isso aí parece um problema com tal coisa. Aí ele passou a responsabilidade para outro cara. Aí eles foram discutindo, basicamente, até resolver o bug. Certo. Aí outra coisa que eu falei foi de usar como rede social, né? Aqui eu vou dar o exemplo do portfólio. Por exemplo, esse aqui é um print do meu GitHub, eu uso ele como portfólio. Então, eu sempre compartilho ele com as pessoas, às vezes procurando alguma oportunidade. Quando eu entrei no laboratório, eu compartilhei com o professor. Eu lembro que ele baixou um código meu, rodou, aí quando eu fui lá no laboratório, ele me perguntou até algumas coisas sobre esse código. Então é interessante por isso também, porque está armazenado lá publicamente, ou não, né? Meus códigos. E aí tem, por exemplo, aqui consigo ver as linguagens que eu mais uso. Tem C, C++, Python, bem pouquinho de JavaScript. Então, é por aí. Dá pra gente usar o GitHub também como um portfólio para mostrar nosso histórico de programador. É isso. Aí, como referência, né, eu coloquei aqui esse livro, Git Pro, desse Scott Chacon e do Ben Straub. O Scott Chacon é o principal mantenedor do Git hoje em dia, né? Quem criou foi o Linus Torvalds, mas esse cara aqui é o mantenedor, o cara que está gerenciando o projeto. E aí é a última edição de 2014 e ele está disponível gratuitamente aqui nesse link. Pesquisar Git book no Google já vai aparecer. E aqui é uma palestra do Linus Torvalds que ele deu lá pro pessoal do Google lá por volta de 2007, 2008, se eu não me engano, contando também essa mesma história que eu contei sobre por que ele criou o Git, qual é as vantagens do Git sobre as versões anteriores de gerenciamento. Enfim, é isso. Se alguém quiser fazer uma pergunta.